Boa tarde, meu nome é Ana Clara e o meu trabalho é sobre a classificação de áreas de cana-de-açúcar a partir de imagens do Landsat utilizando a regressão logística. Esse trabalho faz parte da minha iniciação científica e ele foi feito em conjunto com a professora Ana Cláudia dos Santos Luciano e com o professor Marcelo Andrade da Silva. A cana-de-açúcar ela é muito importante para o agronegócio brasileiro, já que o Brasil é atualmente o maior produtor de açúcar e um dos grandes produtores de biocombustível mundial. E a inteligência artificial, ela veio para agilizar e otimizar os processos de classificação da terra pelo sensoriamento remoto. Alguns exemplos de aplicações nas produções científicas da inteligência artificial no sensoriamento remoto é a predição da produtividade e monitoramento de áreas com cana-de-açúcar. Então, o objetivo desse trabalho é classificar as áreas de cana-de-açúcar a partir de imagens Landsat, utilizando a regressão logística. Ninguém saiu ainda. A regressão logística, ela é um caso particular dos modelos lineares generalizados, porque a resposta dela é binária. Então, pelo nosso modelo de regressão logística, nós temos que a probabilidade da nossa variável resposta ser 1 é dada por um conjunto de covariáveis. Então, no nosso trabalho, isso significa que, primeiro, nós dividimos toda a nossa área em vários segmentos. Cada segmento desse vai retornar para a gente uma variável resposta. Então, a probabilidade do 10º segmento ser cana vai depender das nossas covariáveis. E nós temos também os beta-J, que são os parâmetros do modelo. Uma característica da regressão logística é que ela possui um gráfico em forma de S. Então, nós temos no eixo das abscissas o G de x, que é o nosso beta 0, mais a soma de beta j, x e j. E no eixo das coordenadas, nós temos a probabilidade da nossa variável ser cana, no nosso caso, né? Então, geralmente com esse gráfico, nós usamos um ponto de corte de 0,5, que ele vai dividir esse gráfico em dois. Então, quando os valores da probabilidade forem maiores do que 0,5, essa probabilidade vai ser predita como cana, que é no caso 1. E quando ele for menor, as probabilidades forem menores que 0,5, ele vai predizer essa variável resposta como 0, no nosso caso, outros. Outros conceitos importantes são, por exemplo, o viés do estimador da esperança da variável resposta, ou simplesmente viés do modelo, que mede a proximidade média entre as estimativas do nosso modelo e as verdadeiras respostas. Quando nós temos um viés do modelo muito alto, isso é ruim, mas também quando nós temos um viés, por exemplo, igual a 0, isso não necessariamente é bom para o nosso modelo, já que ele pode estar escondendo um superajuste. Outro conceito é a variância do estimador da esperança da variável resposta, ou simplesmente variância do modelo, que ela mede o quanto que o nosso modelo ele consegue se adaptar às mudanças na amostra. E o que isso significa? Por exemplo, se nós temos uma variância do modelo muito alta, significa que uma pequena mudança na nossa amostra altera significativamente as nossas estimativas do modelo. Mas também ele não é bom quando nós temos uma variância do modelo muito baixa, porque significa que o nosso modelo é pouco flexível. Então, no nosso trabalho, nós utilizamos da regularização para poder tentar trazer um equilíbrio entre o viés e a variância do modelo. Na regressão logística regularizada, nós utilizamos da função objetivo para poder estimar os parâmetros do modelo. O nosso objetivo é encontrar o beta 0 e o vetor beta que minimizem essa expressão. Então, nós temos
menos 1 sobre n log de y beta 0 beta. Essa parte já é conhecida nossa, porque ela vem do modelo de regressão logística. Então, nós dizemos que é menos 1 sobre n log da verossimilhança, mais uma penalização do modelo. Essa penalização ela vai mudar conforme o modelo que nós vamos utilizar. Então, quando nós temos alfa igual a 1 e gama j igual a 1, nós temos a penalização laço. E o que isso vai afetar nessa nossa penalização? Quando nós temos alfa igual a 1 e gama j igual a 1, nós vamos cancelar essa parte da nossa expressão. Então, a penalização para laço fica lambda, somatória de gama j, módulo de beta j. No caso da read, nós temos que o nosso alfa vai ser 0 e o nosso gama j vai ser 1. Então, aqui nós vamos cancelar essa parte da expressão e a nossa penalização vai ficar como lambda, somatório de gama j, beta j ao quadrado. Esse lambda da nossa expressão, quanto menor for o valor dele, mais covariáveis podem entrar no modelo. Sendo assim, ele vai diminuir o viés do modelo e aumentar a variância. E se, por exemplo, esse lambda for um valor mais alto, vai entrar menos covariáveis no nosso modelo, vai aumentar o viés e diminuir a variância. Então, nosso objetivo é encontrar um lambda que consiga equilibrar o viés e a variância do nosso modelo, para que o nosso modelo tenha um melhor poder de predição. Nós utilizamos índices de vegetação e bandas espectrais, por exemplo, NDVI, EVI e NIR, entre outros, que foram obtidos mensalmente pelas imagens de satélite Landsat. A área que nós selecionamos para o estudo fica nas proximidades de São Carlos, Araraquara e Pirassununga. Então, nós tentamos explicar a probabilidade de cada segmento da imagem ser uma plantação de cana pelo modelo de regressão logística. Essa aqui foi a área que nós escolhemos, essa aqui número 6, que, como eu já tinha comentado, fica nas proximidades de Araraquara e São Carlos. Ainda na implementação da regressão logística, nós utilizamos o método stepwise para selecionar as covariáveis que iriam entrar no modelo. Mas acabou que nós não usamos o stepwise no nosso modelo final, já que nós não achamos que as mudanças foram significativas na performance dos modelos. Quanto à performance dos modelos, o laço teve uma acurácia de 76,64%, sem o uso do método stepwise, com 2.135 erros de classificação. O read teve uma acurácia de 74,55%, tendo 2.326 erros de classificação. E a regressão sem penalização teve uma acurácia de 77,10%, com 2.093 erros de classificação. Essas são as matrizes de confusão para os modelos. Primeiramente, nós temos a matriz de confusão na regressão logística. Temos a nossa referência 1 e 0, que no caso é cana e outros. Então, para a referência 1, predição 1, onde nosso modelo acertou, a gente tem 1.761 acertos. Também, quando nós acertamos a predição das áreas, essas são as matrizes de confusão para os 3 modelos. Dentro da matriz de confusão, nós temos a nossa referência de 1 ao 0, que no nosso caso 1 é cana e 0 é outros. E a nossa predição de 1 ao 0 também. E no caso da regressão logística, quando a nossa área tinha cana e foi predita como cana, foram 1.761 segmentos.
Quando era cana, mas foi predito como outros, foi 1562. Quando era outros, foi predito como cana, foram 531. Quando era outros, foi predito como outros, 5.286. Para laço, quando era e foi predito como 1861. Quando era e foi predito como 0, 1462. E quando era 0, foi predito como 637. E 0 predito como 0, 5.144. Para a regressão Reed, nós temos que quando era e foi predito como foram 1.402. Quando era e foi predito como 0, 1921. Quando era 0 e foi predito como 405. E quando era 0 foi predito como 0, 5.412. Com a predição, então, de cada modelo, nós levamos esse banco de dados para um software chamado QGIS e nós conseguimos plotar uma imagem comparando quais foram os valores preditos pelo modelo e os valores reais. Então, nós temos na legenda toda a cor verde que nós vemos nas imagens, ela é a cana predita como cana, ou seja, é o nosso verdadeiro positivo. Esse azul é a cana predita como outros, que é o nosso falso negativo. Nós temos em rosa também os outros preditos como cana, que é o nosso falso positivo. Em roxo, nós temos os outros preditos como outros, que é o nosso verdadeiro negativo. Aqui nós temos, respectivamente, a regressão logística, o READ e o laço. Só para lembrar, a nossa regressão logística teve uma acurácia de 77,10%, o READ com 74,55% e o laço de 76,64%. Quando nós avaliamos visualmente as imagens, nós vemos que o READ é o que aparenta ter os maiores erros de classificação, enquanto a regressão logística sem penalização e a laço são bem próximas. Uma das dificuldades que nós observamos foi uma quantidade relevante de falsos positivos na nossa predição. E para isso nós vamos tentar minimizar esse fenômeno na aplicação de métodos de classificação mais sofisticados. Podemos concluir, então, que a acurácia que foi obtida está dentro do esperado, considerando que o nosso modelo é um modelo menos sofisticado do que outros modelos mais atuais. E para trabalhos futuros, nós vamos utilizar do Random Forest para predição das áreas e vamos comparar os resultados obtidos com os resultados preditos pela regressão logística. Essas são as minhas referências. Obrigada.